Não tem jeito, eu não consigo perdoar essa pessoa. Eu já tentei, já fiz de tudo, já fui para a igreja, já pedi perdão ao padre, já conversei com o pastor, já fui no centro espírita, já frequentei minhas religiões, não sou de religião, já procurei todas as maneiras, fiz terapia, procurei um psiquiatra e o ódio, a mágoa por aquela pessoa não passa. Ou melhor ainda, o ódio, a mágoa por mim mesmo não passa. Eu não sei perdoar. Eu sei o que você está dizendo e sei o que você está sentindo, mas preste atenção. O perdão nada tem a ver com isso que você está pensando. Vamos aprender aqui o que é perdoar realmente. E você vai ver que depois desse vídeo o perdão vai ter outra cara para você. Lembra que a gente tem crenças sobre as coisas? Se você não está conseguindo perdoar, muito provavelmente é porque a sua crença sobre o perdão é um presente ao outro. Mas você vai entender que o perdão é um presente a nós. Fica comigo até o final e no final desse vídeo eu vou deixar um brinde para você, vou deixar um presente para vocês que querem aprender a perdoar. Bora lá! Bom, eu sempre fui uma pessoa extremamente rancorosa, mas de um nível assim que eu realmente matava a pessoa. A minha maneira de perdoar era nunca mais olhar, pensar, nem querer saber da pessoa, e eu achava que eu perdoava realmente, porque eu não conseguia nem ter sentimento negativo em relação à pessoa que me fez mal. Então eu achava que era a pessoa que mais perdoava nesse mundo. Se eu não estou tendo raiva, eu perdoei. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, eu mascarava, eu usava uma máscara, eu escondia isso lá fundo no meu subconsciente de uma maneira que eu nunca mais pensasse naquilo. Mas, obviamente, aquela minha mágoa, aquela falta de perdão se revelava nos meus relacionamentos, nos meus comportamentos, na minha ansiedade, porque quando a gente tem um conflito interno, ou seja, de falta de perdão com você mesmo ou de falta de perdão com o outro, a gente não consegue ter paz. A gente não consegue ter paz. Então, eu vou trazer as palavras do mestre dos mestres, de quem mais nos ensinou a perdoar, que foi Jesus. Embora eu não seja religiosa, eu sigo os passos de Jesus, eu leio ele frequentemente, eu procuro trazer os ensinamentos dele para a minha vida, porque se tem uma coisa que a gente consegue absorver lendo as palavras de Jesus, é paz. E perdão tem tudo a ver com paz, porque o não perdão faz com que a gente tenha sentimentos como mágoa, raiva, tristeza, ódio, vitimismo, traição, falta de respeito. Enfim, são todos sentimentos que têm uma carga energética muito pesada, muito pesada. A vibração do seu corpo, a energia do seu corpo fica densa. E isso não é compatível com o nosso sistema imunológico. Aquelas nossas células de defesa que estão sempre ali prontas para o vírus, ou seja, nosso sistema imunológico é quem regula a nossa saúde. Quando o nosso sistema cai, está baixo, porque a gente está com raiva, com tristeza, ou preocupação, ansiedade, é muito fácil a gente adoecer de uma gripe, de vírus, enfim, de qualquer coisa que o nosso sistema não está conseguindo nos proteger. Tudo isso por sentimentos ruins. Então, cultivar sentimentos ruins não é bom. E quem não perdoa, cultiva sentimentos ruins, seja lá qual for. Tá bem? Então, esse é o primeiro ponto. Perdoar para quê? Para você ser saudável. Esse é o primeiríssimo ponto. Agora vamos ver o que é que Jesus falou sobre o perdão. Gente, eu pedi para o ChatGPT fazer uma seleção das passagens de Jesus sobre o perdão e eu vou ler aqui totalmente aleatoriamente, tá bem? Eu não tenho estudo bíblico, eu leio a Bíblia, eu abro e leio, interpreto do meu jeito, mas eu não vou em igreja, então assim, vocês me perdoem se eu estiver dizendo aqui alguma coisa que ofende a fé de vocês, a intenção não é essa, pelo amor de Deus. Eu acho que quem está na sua igreja está no lugar certo, está no lugar que o coração chama, mas acho também que a gente pode ter muita fé em Deus sem ir à igreja. Eu acho que quando eu me fecho no meu quarto e quando eu tento conversar com Deus, eu sinto mais a presença dele do que quando eu estou com pessoas. Isso é uma coisa particular minha, cada um tem seu jeito de comunicar com Deus, o importante é que comunique. Então o que é que o GPT me deu? Mateus 5, 23, 24. Portanto,
Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a oferta. E aqui a gente volta ao que eu estava dizendo antes da comunicação com Deus. Gente, a gente não pode ter a cara de pau de pedir coisas a Deus quando a gente está com mágoa do irmão. Esse irmão pode ter feito atrocidades. Esse irmão pode ter matado tua mãe. Esse irmão pode ter feito coisas realmente horríveis. E esse irmão vai responder por tudo que ele fez para a lei de Deus. Deus tem uma lei. Onde o que a gente planta, a gente semeia. Não tem a lei do plantio e da semeadura? Então, por quê? Por que que a gente vai guardar dentro do nosso coração o que o outro fez, se isso vai baixar minha imunidade e se isso vai dificultar até a minha comunicação com Deus? Porque ele diz aqui, se você vier deixar uma oferta no altar é para ele, pode voltar com sua oferta, se reconcilie com seu irmão e depois volte a apresentar a sua oferta, porque ela vai ser nula. Seu coração não está limpo, seu coração está cheio de mágoa, água suja. Mateus 6,12, que é a oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns os outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E, gente, como a gente vive pedindo perdão a Deus. Como a gente vive pedindo perdão a Deus por nossas falhas. Meu Deus, me perdoa, falhei de novo. Vocês conseguem contar, às vezes, no dia que vocês pedem perdão a Deus? Porque, às vezes, isso é um ato tão automático, tá lá no piloto automático, que a gente nem percebe. E a gente tá lá, pedindo, incapaz de perdoar o nosso irmão. Será que Deus aceita? Aqui tá dizendo que não. Aqui tá dizendo, porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns os outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, tudo bem. Você não quer perdoar um direito seu, Deus deu livre-arbítrio, mas a lei é a lei. Sem perdoar o outro, não seremos perdoados. Veja lá. Mateus 9:2-6. Jesus perdoa os pecados do paralítico antes de curá-lo, dizendo: tenha ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. E aí o paralítico depois anda, na história. Então o que é que Jesus falou? Tenha ânimo, os seus pecados estão perdoados a um paralítico. E depois disso ele anda. Isso não é uma mensagem poderosa que o nosso comportamento atinge diretamente a nossa saúde? Ou vice-versa, que as nossas doenças têm total ligação com os nossos pecados, com os nossos erros? E será que o não perdão é um erro muito grave? O que a gente viu até aqui é que é. O que a gente viu até aqui é que quando a gente não perdoa, nem Deus nos perdoa. Eu vou trazer tudo isso porque eu espero, do fundo do meu coração, mudar a sua crença em relação ao perdão. Você vai entender no fim das contas que não perdoar é deixar o outro ganhar a batalha. Quando você não perdoa e você cultiva sentimentos ruins, o outro ganhou. Então a gente tem que perdoar. Eu gosto de usar essa frase para os vingativos. Perdoe, nem que seja por vingança. Se o outro te magoou, quer te ver triste, seja feliz. Então vamos. Mateus 18:23-35. A parábola do servo incompassível. Jesus conta a parábola de um servo perdoado de grande dívida que se recusa a perdoar outra menor. Termina com: assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Mais uma vez dizendo que, e essa história aqui esse servo tinha uma dívida muito grande com seu senhor. O senhor perdoou a dívida dele e ele não conseguiu perdoar uma dívida menor que tinha com alguém.
E aí vem essa frase: assim também desfará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão, não será perdoado. Já é a segunda vez. Vocês entendem que o perdão de Deus para conosco é diretamente proporcional com o perdão que nós temos com os outros? Aí você me deve se perguntar: e onde é que fica a misericórdia divina nisso tudo? Bem, Deus é misericordioso. Talvez o nosso não perdão venha com ajuda no incentivo de perdoar. Mas lei é lei, né? E eu não acredito que Deus não siga as leis que Ele mesmo criou. Marcos 2, 5, 12. Jesus perdoou o paralítico. Filho, seus pecados estão perdoados. É a mesma narrativa de Mateus. Ou seja, com os pecados perdoados, você tem saúde. E será que esse paralítico não tinha muita culpa? Vocês entenderam essa passagem? Que o paralítico não tinha um problema com outra pessoa e precisava do perdão de outra pessoa, que na verdade ele não conseguia se perdoar pelos pecados que cometeu? E aí Jesus veio e diz: tem bom ânimo, não se preocupa, os seus pecados estão perdoados. E ele ficou saudável. Às vezes a própria autoculpa é bem pior do que o não perdão. Não perdão. Marcos 11, 25, 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os pecados. Não dá para Deus perdoar a gente se a gente não perdoa o outro, gente. E aí, vocês vão deixar o outro interferir na sua relação com Deus? Isso é inteligente? Isso é amor? Mas no final do vídeo eu ainda vou explicar o motivo pelo qual é tão difícil perdoar. Mas antes eu vou tentar mudar a crença de vocês em relação ao perdão e vou usar as palavras dele, de Jesus, porque ninguém melhor do que ele falou sobre isso. Nem me atrevo. Lucas 6,37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Entendem que tudo que Deus faz pra gente é a mesma proporção que a gente faz pelo outro. Então como é que tu tá odiando o outro, criatura? Como é que tu continua odiando o outro? O que é que você quer do Pai Celestial? Não é perdão, não é amor, não é compaixão. Ele só consegue nos dar isso quando a gente consegue dar isso aos outros. E se até agora você não conseguiu fazer, é porque você não entendia, mas vai entender, isso vai mudar dentro de você. Essa chave vai mudar e eu tenho fé. Lucas 7, 47, 48. Jesus perdoa a mulher pecadora. Os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Qual é a única forma da gente suprir os pecados? É com amor. É com amor. Isso aqui é lindo. Os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Ela muito amou. Então, embora ela tenha errado bastante na vida e provavelmente se sentia muito culpada pelos seus erros, ela não guardava rancor, provavelmente, das pessoas que fizeram isso com ela, porque aqui diz que ela muito amou. E se ela muito amou, ela não tinha raiva dessas pessoas, nem mágoa. Então os pecados dela foram perdoados. Então o que é que anula a raiva do perdão? O amor. Amem o outro ser humano pelo que ele é. O que ele fez com você não é problema seu. O que ele fez com você é problema dele. É problema dele. Gente, isso hoje pra mim é tão simples de entender, mas é tão complexo, porque toda vida que a gente fala em perdão, a gente diz: eu não vou conseguir perdoar aquilo que fulano me fez. Isso parece um mantra na cabeça da gente. A gente viu isso em vários lugares, filmes, novela, televisão, nossos pais, o meio todo falando que perdão era uma coisa impossível, não vou perdoar, que quem perdoava era fraco. A gente tem uma crença muito forte sobre o perdão. E é preciso começar a entender que o perdão é fácil, é leve. Quando eu perdoo, eu
tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho Deus do meu lado. Quando eu estou perdoando, eu estou recebendo também o perdão dele. Quando eu não estou, não estou. A lei dele é essa. Lucas 11:4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Era o que a gente gostaria de fazer e é o que a gente vai procurar fazer. Perdoar todos que nos devem. Não é dinheiro, tá, gente? Se for dinheiro, tenta recuperar o dinheiro. Se está dando muita confusão, também deixa isso pra lá. Mas perdoa ações, perdoa atitudes, perdoa faltas, perdoa porque o outro que errou já tá todo errado, já vai sofrer as consequências. Não tem a ver com você. Lucas 15:11. Uma das maiores lições de perdão do pai ao filho arrependido, que é a parábola do filho pródigo. Essa eu não vou ler toda aqui não, mas por favor, deem uma olhada, vocês que têm Bíblia em casa, vão ler a parábola do filho pródigo. É maravilhosa. Eu não vou trazer, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas talvez eu faça um vídeo só sobre as palavras de Jesus, só sobre o Evangelho. O que é que vocês acham? Eu ia adorar. Tenho medo de ofender as religiões e de eu interpretar as coisas de uma forma que alguém se sinta ofendido, mas a intenção não é essa. Eu não sou contra religiões. Eu acho que todo mundo está onde deve estar e onde o coração tem ressonância. Lucas 17:3. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Ou seja, aqui ele está dizendo quando o outro se dá conta do erro. Né? Aí fica mais fácil perdoar. Às vezes ainda é difícil, mas quando o outro chega e diz, errei, tudo bem, me perdoe. Esse tipo de perdão, se a gente fizer um esforçozinho, fica mais fácil. O difícil é perdoar quando o outro acha que está totalmente certo. Aí requer um pouco mais de sabedoria. Lucas 23:34. Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão dizendo. E essa foi a maior lição de perdão que a gente podia ter tido na humanidade. Na morte, com dor, essa foi a frase dele. Então, se ele foi capaz de fazer aquilo, nós somos capazes de perdoar coisas menores. Aliás, eu acho que Jesus veio deixar a lição de vida dele para que a gente chegue o mais próximo possível, para que ele seja um modelo mesmo para a gente de conduta. E eu acho estranho quem se vê muito distante de Jesus, quem diz, meu Deus, mas era Jesus. Jesus passou aqui pela terra, Jesus foi humano aqui na terra. Ele ficou com medo algumas vezes, ele ficou com raiva algumas vezes, ele ficou triste, ele teve que se refugiar, ele teve que falar com o pai, ele teve todas as emoções que nós humanos passamos por aqui. E ele foi o maior de todos. Então, eu particularmente escolho ele como modelo de conduta de relacionamentos. Como eu tenho que me relacionar com o próximo e como eu tenho que me relacionar com Deus. Ele é o meu modelo. Eu acho interessante porque, mesmo sem ser religiosa, eu consigo entender a mensagem dele de uma forma tão linda que eu gosto muito de falar sobre isso. Eu estou sempre falando de Jesus, eu tenho muita paciente de odontologia que é religiosa e são altos papos. Aqui tem o Evangelho de João, João 8:1, onde Jesus diz, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Ao final, nem eu o condeno, vá e não peque mais. Que é a história da mulher que estava sendo apedrejada, eu acredito que por adultério, e Jesus chegou lá na roda e disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como todo mundo tem pecado, como todo mundo já errou, as pessoas foram saindo e ele disse, como ninguém te julgou, te condenou, eu também não te condeno. Mas não absorveu o erro dela. Ele sabia que ela estava errada. Vá e não peques mais. Vá e não erres mais. Então ele concordou com todo o erro dela, salvou a vida dela de ser apedrejada, porque não achava que era para tanto, e pediu para que ela não voltasse a errar. É fácil perdoar. É fácil perdoar. É só a gente imaginar que o outro ser humano erra, gente. E ninguém acorda e diz, eu vou fazer tudo errado hoje, eu vou botar pra lascar e não sei quem, eu vou acabar com a vida. Não, essas pessoas que erram e que fazem muita maldade não são felizes. São pessoas completamente
sem amor no coração, perturbadas. Imagina que uma pessoa intencionalmente vem para fazer mal aos outros. Não é. Essa pessoa está doente, ela precisa muito mais de ajuda do que de ódio, do que de raiva. Mas eu sei que no seu coração é difícil porque você foi prejudicada, você foi traída, você foi enganada, você foi roubada, você foi humilhada, você foi ferido, você foi desrespeitada a níveis extremos. Eu entendo, mas isso não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Foi ele que fez tudo isso e você está se sentindo assim. Mude o seu estado de se sentir. Você pode. Então, eu vou ficar por aqui com esse vídeo. Qual é a lição que a gente tira de tudo isso, gente? O perdão não é algo que a gente dá para o outro. Não é um presente para o outro. O perdão é um presente para a gente. Quando a gente perdoa, a gente vive leve. Imagine que alguém lhe fez algo muito ruim, que foi realmente imperdoável, não é? Porque a gente imagina que se eu perdoar o outro, eu vou ter que gostar do outro, eu vou ter que conviver com o outro, quando na verdade não tem a ver. Mas se você sente que alguém fez algo a você imperdoável, entenda, o não perdão está conectando você à pessoa. O sentimento que você tem dentro de raiva, de mágoa, seja lá do que for, está conectando você a essa pessoa. Porque você pensa nessa pessoa, essa pessoa virou ali um morador permanente na sua mente. Mesmo quando você não lembra que está pensando nela, você está. E isso está gerando muito sentimento ruim, isso está te adoecendo. Não guarde mágoa, seja lá de quem for. Pense que essa experiência que tanto te feriu foi permissão de Deus. Você crê em Deus? Você crê que Deus é justo? E se Deus é justo, Ele foi injusto quando isso aconteceu com você? O filho amado dele passou por várias provações. Ele foi injusto com Jesus? Será que essas experiências dolorosas na vida da gente, será que essas facadas que a gente recebe pelas costas, não é para nos moldar, para nos amadurecer, para aprender a soltar o controle? Porque se a gente se decepciona muito, a gente criou muita expectativa em relação a alguém. Quem magoou muito a gente amou muito. Então a gente criou muita expectativa. E essa pessoa deu sinais que não era o que a gente estava pensando. Sempre dão sinais. Aí você pode dizer, mas o narcisista sabe fingir muito bem. Mas a gente sente. As pessoas não precisam falar, a energia delas fala por elas. O problema é que a maioria das vezes a nossa carência, a nossa falta de coragem de se impor, de impor limites, vai cegando para certos comportamentos até que se descobre ou várias traições, ou um roubo, ou uma mentira, ou uma chantagem, ou coisas horríveis. Enfim, cada um tem o seu drama. Mas nós sabíamos, nosso coração sentia. A vida deu sinais. Deus, o universo, Jesus, o seu anjo da guarda, os santos que você acredita, todo mundo tentou te avisar que a coisa não estava boa, mas tu foi lá. Aí você estava errada? Tava não. Você precisava passar por isso. Você precisava passar exatamente por isso. E você precisa também aprender a perdoar isso, porque outras lições virão. Essa foi só mais uma lição na sua vida. E se você quer aprender a perdoar, eu tenho um PDF com um roteirinho de frases que você pode afirmar, que você pode ler. É um roteirinho que pode ser como meditação, tá? Você pode até ler, fazer uma meditação guiada para você mesmo. Eu geralmente faço isso para quem eu acompanho. Eu tenho um acompanhamento, é como se fosse uma mentoria, mas é um acompanhamento de 3 meses, onde todas as semanas nós temos um encontro semanais e eu gravo áudios, meditações guiadas, dou exercícios em PDF, questionários. A intenção dessa mentoria é realmente uma transformação de consciência, é uma transformação de paradigmas, é uma substituição de crenças, não é?
que ali eu uso visualização, meditação, escrita e os nossos encontros semanais. Então tem muito material. E eu vou pegar um desses materiais mais resumidos, que é uma espécie de roteiro de como aprender a perdoar, e vou disponibilizar no grupo do WhatsApp. Vou deixar fixado nos comentários o link para esse grupo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, esse vídeo eu fiz porque minha fisioterapeuta semana passada perguntou se eu tinha algum vídeo sobre o perdão, que eu gostaria muito de mandar para uma amiga, minha fisioterapeuta Wanda. Beijo, Wanda. Wanda é a minha principal incentivadora aqui do canal. E eu disse, olha, um ótimo tema para fazer vídeo. E coloquei a enquete lá no YouTube a semana toda e no meu Instagram, se vocês preferiam vídeo sobre o perdão ou sobre a meditação. E o perdão ganhou, e eu amei porque eu já queria fazer isso. Se vocês tiverem temas para vídeos, se vocês tiverem curiosidade para saber de mais coisas, escreve aqui, vai ser um prazer fazer vídeos do interesse de vocês, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo.